Querido Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade, o privilégio de estarmos aqui na Tua casa, podemos estudar a Tua palavra e podemos ouvir a Tua voz falando no nosso coração. Abençoe a cada um que veio aqui hoje, também aqueles que estão em casa, que estão ouvindo, que estão desfrutando desse momento também mesmo à distância, ou outros que ouvirão depois. Abençoe aqueles que não puderam vir aqui hoje também, onde quer que estejam. Nós pedimos e oramos por essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. A série Princípio do Fim. Tudo ao nosso redor está indicando que o mundo está chegando ao fim e que Jesus, ele deixou sinais. Mateus 24, Lucas 21, tarefa de casa, estude, leia, porque a gente vai estar destrinchando cada versículo ali que Jesus deixou para nós estudarmos, sabermos e percebermos quando o fim está se aproximando. Então a gente já falou sobre guerras, sobre terremotos, sobre a situação política, social no mundo. Vimos como alguns países estão iludindo e vendendo sonhos que na realidade são ilusões. A gente viu tudo isso aí. E hoje eu quero ler um verso com vocês. Jesus falou de um dos sinais da vinda dele. Mateus 24, 7. Olha aí, se você tem o seu telefone, a sua Bíblia. Os discípulos perguntaram, Jesus foi dando muitos sinais. E um deles era justamente a respeito da fome. Mateus 24, 7, Jesus disse assim: portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. A gente já falou sobre as guerras aqui. E haverá, o que está escrito aí na sua Bíblia? Fomes e terremotos em vários lugares. Jesus disse que haveria fome, que as pessoas não teriam alimento suficiente e iriam passar fome, o que é terrível. Eu já disse várias vezes que pobreza não é problema. Deus não se incomoda com a pobreza. Jesus veio, em certo sentido, pobre. Nasceu lá na manjedoura, né, na casa no estábulo, entre os animais. Não foi nasceu num palácio, né? Não foi alguém cheio de posses. Pobreza não é problema, miséria é o problema. Deus não criou ninguém nesse mundo para passar pela miséria, não ter o básico, não ter acesso ao alimento. Isso aí não é possível, isso não pode acontecer. Mas Jesus falou que haveria fome, que as pessoas iriam passar fome e que seria um sinal da vinda dele. Antes dele vir, a gente veria isso acontecendo. O Gabriel falou aqui, deu uma informação. Esse ano, 2023, agora 2024, nós chegamos a 8 bilhões, passamos de 8 bilhões de seres humanos na Terra. Claro que a contagem é aproximada, né? Porque o tempo todo está gente morrendo e gente nascendo. Mas o número está em 8 bilhões e 20 e poucos milhões de habitantes. Então já passou 8 bilhões e vai continuar crescendo. Pergunta: será que tem comida suficiente para todo mundo na Terra? Tem ou não tem? 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 Certeza? Então por que tem gente passando fome? Está mal dividida a comida? Está mal dividida, verdade. 1 a cada 10 pessoas passa fome. Mais de 800 milhões de pessoas estão passando fome. É muito. Se você pensar, quase 1 bilhão. É muita gente. Quase 1 bilhão de pessoas passa fome todos os dias. Não tem o suficiente para sobreviver. Isso é muito injusto, por quê? Porque, na verdade, a gente tem comida de sobra. De sobra. Antes do mundo estar industrializado, o que acontece? Podia ser que as pessoas passassem fome, mas a industrialização criou meios da gente produzir alimentos de sobra. E não tem muita gente produzindo alimento, não. A verdade é essa. Olha só, nos Estados Unidos, a gente fala muito de lá porque é um país muito grande, tem uma população enorme e a gente tem muito dado, muita informação, porque eles pesquisam tudo. Mas olha só, coisa de 50 a 100 anos atrás, 80% da população dos Estados Unidos vivia nas fazendas. 8 a cada 10 pessoas moravam na fazenda. Agora, sabe quantos por cento da população dos Estados Unidos mora em fazenda? 1%.
Era 80%, não muitas décadas atrás. Agora é 1%. E a gente até pensa, é muito. Tem 3 milhões de fazendeiros nos Estados Unidos. Mas o país tem mais de 330 milhões. É 1%. 3 milhões em 330 milhões. É menos de 1%. Por quê? Por causa da industrialização. Uma máquina, hoje, faz o trabalho de 100 homens. E aí, o pessoal foi procurar trabalho na cidade. E o alimento que se produz no Cinturão Verde, que é o centro dos Estados Unidos, a parte central, todos os estados que estão no meio oeste americano, e é o lugar mais vazio dos Estados Unidos. Esses 330 milhões, 70% a 80% estão na costa leste, onde está Chicago, Boston. Chicago já está mais no centro, mas é a cidade grande. Boston, Nova York, Washington, a gente fala de Miami, todas as cidades estão do lado do Atlântico. E o restante da população está lá na Califórnia, então na costa oeste. No meio não mora quase ninguém, porque só tem plantação. Eu morei 6 meses, quase 6 meses, no Nebraska. Se eu olhar o mapa dos Estados Unidos, é bem no meio. Só tem milho. É grande, é um estado grande, só tem milho. Você viaja coisa de 500, 600 quilômetros ou mais, e você só vê milho para todo lado. Esses estados no meio produzem alimento, escute isso, suficiente para alimentar 2 bilhões de seres humanos. Só um país, só os Estados Unidos, o centro dele produz alimento suficiente para alimentar 25% da população da Terra. Mas não alimenta. Sabe por quê? Porque esses cereais todos produzidos ali, milho, trigo, soja e outras coisas mais, vão virar biocombustível ou vão virar ração para o gado. A maior parte. Ou seja, esses cereais que podiam estar alimentando as pessoas, vai alimentar o gado, porque as pessoas querem comer carne. E porque dá mais dinheiro alimentar o gado para a gente comer carne do que se vender o cereal. É uma coisa que o mundo está, como a Marineide falou, está desequilibrado. Tem comida suficiente, mas não está distribuído. Se os americanos, só os norte-americanos, diminuísse o consumo de carne em 10%, não é nada. Vamos dizer, eu como carne todo dia. E aí, olha só o que acontece. 10 dias, eu como carne todo dia. Um dia, eu não vou comer. É muito sacrifício? Você come todo dia carne, aí 10 dias, aí você fala assim, eu não vou comer. Então você diminuiu o seu consumo em 10%. Se todo mundo fizesse isso, e aí eles não tivessem que fazer esse cereal virar ração para o gado e usasse para alimentar as pessoas, já daria para alimentar os 800 milhões de pessoas que estão passando fome. Olha que mundo injusto, olha que desequilíbrio. Por que ninguém pensa nisso e não consegue fazer isso? Todo mundo está buscando seus interesses. E é uma questão econômica. O que acontece com a comida? A comida é uma coisa maluca, porque o Jean deve entender mais do que eu disso aí, né, Jean? Eu pesquisei os dados, estudei, mas ele é dessa área. Ele estudou, ele conhece. Você sabia que, me diga se eu estou errado, Jean, metade dos alimentos produzidos, metade de tudo que se produz no mundo de alimento, vai parar onde? No lixo. No lixo. Tá certo, Jean? Confirma? E em todas as escalas a gente encontra o desperdício ou alguns outros motivos que fazem com que os grãos ou o alimento produzido vá parar no lixo. Começa lá no agricultor. Muita parte da produção, às vezes, claro, a gente sabe que tem eventos naturais, pragas, ou algumas outras coisas que destroem o alimento, ele não sai de lá. Mas quando sai dali, por exemplo, o Brasil é um país muito grande, tinha alguém fazendo um cálculo só dos cereais que se perdem nos caminhões, porque no Brasil tudo é transportado em caminhão. Podia ser trem, podia ser de outra maneira. Aqui na Bélgica, como que se transporta os cereais? Alguém já viu? Aqui tem outras maneiras, não é nem trem e nem caminhão. Como que é, já? Na balsa. Porque não sei se você sabia, mas a Bélgica, porque é muito plana, como a Holanda, né, os Países Baixos, Bélgica, Holanda e Luxemburgo,
Você consegue visitar praticamente todas as cidades da Bélgica de barco. Sabia disso? Você consegue chegar de barco, dá para ir. E muito do transporte é feito nas balsas. Eu já vi muito, meus meninos também, porque a gente tem um rio chamado Leie, que sai da França, passa ali em Kortrijk, onde eu moro, vai subindo em direção, acho que para Antuérpia, e ali passam muitas balsas, às vezes carregando areia, às vezes carregando outras coisas, mas muitos cereais, são enormes. Então, vai pelo meio fluvial. Agora, no Brasil, como é pelo caminhão, o que acontece com parte do cereal? Cai. Eles amarram a carga, colocam aquela lona em cima, mas os caminhões vão super cheios e geralmente é muito acima do peso que permitido, né? E aí começa a cair. Se juntasse o que fica na beira da estrada de soja, de trigo, são toneladas e toneladas e toneladas de cereais que são perdidos nas estradas. É um absurdo. E gente passando fome. Mais de 800 milhões de pessoas passando fome. Então, é uma coisa interessante que acontece no nosso mundo. A gente tem alimento suficiente. O que acontece depois quando é manufaturado, está no supermercado e vai ser vendido? O que acontece? Está lá no mercado, tem uns numerozinhos que vão impressos assim na embalagem. Data de validade. O que acontece quando vence a data de validade e não foi vendido? Tem que jogar fora, tem que ir para o lixo. Por quê? Porque a responsabilidade do supermercado ou de quem está vendendo o produto, se alguém ficar doente ou acontecer alguma coisa pior porque comeu aquele alimento, a responsabilidade de quem vendeu. Então vai para o... E a data de validade está no limite ou eles colocam bem antes? Porque coloca antes. Já, você tem alguma informação disso? Qual é o prazo que tem que colocar a data de validade dos produtos? Depende do produto, né? Claro que se for refrigerado, não precisa nem... Mas se for um produto embalado, aí, alguns duram 1 ano, 2 anos. Mas não eles não vão deixar para o limite, né? Tipo assim, amanhã estraga. Tem uma margem de segurança. Então lá em casa, às vezes, a gente consome. Não sei se você já fez isso. Alguma coisa que passou da data de validade. Dependendo do que for, não tem risco. Mas eles não vão vender. E vai para o lixo. E é assim que metade dos alimentos vão para o lixo. O que acontece num restaurante... Quando estão servindo alguma coisa ali, sobra para o dia seguinte. Tem regras que você pode congelar, mas tem um limite. Chega uma hora que tem que jogar fora, vai para o lixo, porque senão está colocando em risco a vida e a saúde da pessoa que vai consumir aquele alimento. Então, comida tem. O problema é que não chega para quem precisa. Outra coisa, antigamente... as pessoas eram mais magrinhas, porque comiam menos. Hoje a gente tem uma fartura e os países por aí, em geral, as pessoas estão ficando mais... Porque tem muito para comer, está disponível. Antigamente não tinha isso. E aí as pessoas antigamente ficavam doentes por desnutrição, por não estar alimentando bem, e hoje a gente fica mais doente por estar se alimentando mal. Está comendo muito que não deve. Eu ouvi uma coisa que me ajudou muito. Já tem um tempo e me ajudou a perder meus 7 quilos e vou continuar, se Deus quiser, perdendo mais. Porque o camarada só falou, olha, eu já vi tanta coisa sobre isso, né? Como que você faz para emagrecer, como que você melhora a sua dieta, uma série de coisas. O cara me deu um argumento que eu explico para você em 20 segundos e mudou a minha cabeça. Ele só perguntou assim, o que você está comendo? É alimento ou é produto? Porque alimento, eu que sou cristão, eu sei que Deus criou para a gente comer. Produto é a gente pegar o alimento, misturar com outras coisas para mudar o sabor, para ficar agradável, mas não é um alimento mais, é um produto. E tudo que está no mercado é produto. Então alguém falou assim, a gente tem que descascar mais e abrir pacotinho menos. Porque se você está abrindo mais pacotinho do que descascando, você está comendo produto, não está comendo alimento. Isso mudou minha cabeça. Isso me fez pensar. Por quê? Porque na natureza ele falou o seguinte, a gente não encontra sal e gordura, açúcar e gordura. Todos os produtos praticamente que a gente consome tem isso. E é isso que faz a gente... E a saúde... Eu comecei a analisar e eu percebi, eu fiquei pensando num dia, eu falei assim, uau, hoje 90% do que eu comi foi produto. Talvez 10% ou menos era alimento. Aí eu comecei a mudar.
E se você muda isso, o que acontece? Seu corpo naturalmente começa a ajustar. Seu peso começa a voltar ao normal. Porque você está dando comida de verdade para o seu corpo e não produto. Então hoje eu faço refeições e já é sagrado. Uma refeição minha no dia é só frutas. Eu faço uma salada de frutas. Não tem jeito. Eu não vou passar meus dias comendo mais produto do que alimento. Então eu já fiz isso. E olha, mudou muita coisa. Muita coisa. Então, comida, a gente tem, o problema é que a gente está sabendo usar ela, não está distribuindo ela direito, não tá se alimentando corretamente, e a maior parte vai parar no lixo. Que absurdo. E Jesus falou, vai ter fome. Muita gente vai passar fome. De um jeito ou de outro. Como isso vai acontecer, eu não ouso nem falar aqui para vocês. Porque está sendo gravado, está sendo filmado, e tem conspirações, e tem gente que acha que isso, onde não vai acontecer naturalmente, está sendo feito algo intencional. Como que estão os mercados aqui da Bélgica? Está tudo disponível? Quem foi recentemente? Você acha de tudo lá? Tem. Durante a pandemia aconteceu isso, né? Mas agora qual é a justificativa? A gente teve uma greve grande aqui na Europa, né? Os tratores vieram e tal, o pessoal fez a reivindicação deles, mas os mercados não tem tudo. Os preços estão subindo ou não? Eu cheguei na Bélgica faz 10 anos. A gente começa a olhar num país que diz que quase que não tem inflação. O que está acontecendo? Os preços estão... E está sumindo. A comida está sumindo da prateleira. Olha onde a gente se meteu como ser humano. A gente deixou na mão de outras pessoas a responsabilidade pela nossa sobrevivência. Isso é sério. Porque a gente depende do mercado. A gente depende do supermercado, do hipermercado, da lojinha, ou daquelas que tem aqui na Bélgica, que é o night shop, a lojinha da noite. Né? Tem umas que só abre à noite, você vai lá, qualquer hora da madrugada está lá aberto, vai lá, pega alguma coisa para comer, sai mais caro. Mas tem, a gente colocou nossa sobrevivência na mão desse pessoal. Você sabia que se um mercado ficar sem ser reabastecido por 3 dias, acabou. Não tem mais comida para aquela cidade, para aquele bairro, aquela região. Acaba tudo. Você já viu os caminhões trazendo comida para esses mercados? Você já foi em algum mercado? Eu vejo sempre nos mercados que eu vou. Eu vou no Colruyt. Já viram? Quantos funcionários tem? Qualquer dia que eu vou, segunda a sexta, qualquer dia que eu vou, tem gente trabalhando em repor os alimentos nas prateleiras. E tem dia que está vazio, assim, ó. Não tem. E a gente pergunta, não tem. E às vezes está lá atrás, mas porque eles não conseguem, não dá tempo de repor a prateleira. Então, se acontece alguma coisa e os caminhões não chegam, 3 dias, acabou. Não tem comida mais para ninguém. Acaba tudo que tem ali. Como que a gente sobrevive? Então a gente tem que pensar a respeito disso. Tá cheio de gente por aí, o pessoal acha que é maluco. Né? Que é catastrofista, e eles acham que antigamente era guerra nuclear e eles construíam bunkers, né? Abrigos subterrâneos, e colocavam comida lá para sobreviver 1 ano, ou 2 ou 3. Tem gente fazendo isso porque sabe que não dá para depender do sistema. Tem gente se mudando para o campo, morando numa fazenda ou num lugar que tenha uma área para plantar, porque essas pessoas chegaram à conclusão: eu não vou depender do sistema para sobreviver, eu quero ter acesso ao meu alimento. E um alimento aqui, a gente chama no francês bio, né? Não sei como que é no holandês, eles têm uma outra expressão, mas a gente chama, como que a gente chama no Brasil? De alimento produzido natural, sem agrotóxico. Orgânico. Então tem gente que quer acesso orgânico, que é baratinho, né? Você já viu as lojas de orgânico, como que é? Já foram em mercado orgânico? Para você ver quanto custa as coisas. Baratinho, né? 3 vezes mais, às vezes, o preço. É uma fortuna. Por quê? Porque é mais próximo do natural. Então, a situação do alimento no final da história desse mundo, agora no princípio do fim, é uma coisa séria e vai se tornar mais séria ainda. Agora, pior do que isso, porque alimento não é só o que a gente come. O que alimenta o nosso corpo? O que é essencial? Água. Porque comida você até vive sem alguns dias, mas sem água ninguém vive. Não tem como viver sem água. E a realidade da água é ainda pior. Por quê? Porque dizem os especialistas aí que a água daqui a pouco vai estar no preço de ouro. Vai se tornar algo muito caro e de difícil acesso. É uma loucura a situação da água.
Vindo para cá, no caminho vindo para cá de casa, pouco antes de chegar ali na região do Maurício, um pouco antes de Aust, ali na... Como que chama lá aquela rodovia? 40 e... E40. Estava na E40. Pouco antes de chegar em Aust, vindo da direção Ghent para Bruxelas. A gente olha do lado da estrada e tem um local que eles estacionam umas vans, um monte. Devia ter pelo menos umas 50. E aí eu e a Michelle, aí chamou minha atenção porque era o assunto de hoje. E eu olhei assim, o que eles entregam? O que eram aquelas 50 vans que estavam estacionadas ali? Era azul do lado, a palavra começava com A, terminava em quá, aqua. Era van de entregar água. Quem entrou aqui hoje viu lá embaixo, o que tem lá na entrada? Vocês viram aqueles 20 litros cada um, né? Vocês viram tanto? O que devia ser de graça para todo mundo? Água não devia ser de graça para todo mundo? Deus fez com abundância. Falta água nesse planeta? Fala sério. O que mais tem nesse planeta é água. E a gente paga para consumir água. E paga caro. E aí a Michelle, que é bióloga e ecologista, né, ela falou, olha só, queimando combustível fóssil, 50 vans, para entregar água, que a gente devia ter acesso e devia ser de graça. Mas não, a gente paga até pela água. Sem água a gente não vive. Nossa sobrevivência está dependendo disso. Agora, quer ver o absurdo? Olha que loucura. Olha que loucura. Sabe quanto... Porque nós temos água potável e tem água que não dá para a gente ingerir, certo? A gente precisa de água bebível. Aí, a gente tem 70% da água potável no mundo está sendo usada na agricultura. Para produzir o quê? Se fosse para produzir alimento para a gente comer, teria até justificativa para isso. Mas não é. E olha só, onde que a gente gasta mais água? Vamos ver quem sabe. Quantos litros de água são necessários para produzir? Estamos na Bélgica. 1 quilo de batatas. Acho que batata aqui é importante, né? Acho que o belga come um pouco de batata, né? Quantos litros de água são necessários para produzir 1 quilo de batatas? 100. 100 litros de água potável para poder, água doce, né? Não pode ser água salgada, não dá para pegar água do mar, para produzir 100 quilos de batata. Agora, vamos mudar um pouco o desafio. Para produzir 1 quilo de arroz. Vocês já viram como que é? Eu morei 2 anos no Japão. E no Japão, a gente vê na cidade, tem assim, um arrozal enorme. E ele fica num pântano. Aquela água, muita água para produzir arroz. Para produzir 1 quilo de arroz, quantos litros de água você acha que precisa? 200? 100 a mais do que a batata? 4.000. 4.000 litros de água para produzir 1 quilo de arroz. E para produzir 1 quilo de carne? Quanto você acha que vai precisar de água para produzir 1 quilo de carne? 13.000. 13.000 litros de água para produzir 1 quilo de carne. Olha o que está acontecendo no nosso mundo, como que as coisas estão de cabeça para baixo. A gente precisa de água para viver. E a gente está gastando a água em alguns países por aí para fazer campo de golfe em lugar deserto. Então tem uns documentários que eu recomendo, eu posso dar o link para vocês assistirem depois, para deixar a gente horrorizado. O que a gente está fazendo com o planeta? A gente está destruindo o planeta. A gente está acabando com o planeta. E aí, em Apocalipse 11, 18, lá diz assim, eu já falei esse texto aqui, diz assim, que Jesus vem para destruir aqueles que destroem a terra. Porque o planeta é dele, não é nosso. A gente não tem direito de destruir. Aí ele vem destruir quem está destruindo a terra. Então eu procuro não fazer parte da destruição da terra. Eu procuro fazer minha parte. Porque o dia que ele chegar, eu não quero que ele olhe para mim e dizer assim, ó, eu vim destruir quem está destruindo a terra. Cadê? Falar, eu não. Igual os meus meninos, quando faz coisa errada. Papai, não fui eu. Aí Jesus vai chegar, quem está destruindo a terra? Eu falo, papai, não fui eu. Eu estou cuidando. É sério. Vamos ver um outro texto.
porque agora a coisa fica pesada. Tem profecias na Bíblia falando a respeito do que vai acontecer. E Jesus deixou para nós revelado detalhes. E eu recomendo, estude as profecias. Entre num grupo de estudo, tem gente aqui que já está participando comigo. Mas procure um curso, estude, pegue a sua Bíblia. Apocalipse 6:8. E aqui tem um detalhe interessante nesse verso. Porque diz assim, já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Cada um tem uma cor diferente, um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo amarelo, um cavalo preto. No cavalo amarelo, diz assim, Apocalipse 6:8. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Uau! E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar, olha só, está dizendo essa profecia, que esse cavaleiro chamado Morte vai matar quantas pessoas da terra? 4ª parte. Em porcentagem, quanto que é 1/4? 25%. Do quê? Espada. Espada é símbolo do quê? Antigamente as guerras eram feitas, quando João escreveu, a guerra era na espada. Então, provavelmente ele está falando de guerras. Depois ele diz o quê? Alguém está aberto aí? Apocalipse 6:8. Pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, guerras e fome. Fome vai matar 1/4, 25% das pessoas da terra antes de Jesus voltar. Vai ser um caos terrível que está diante de nós. E a profecia está dizendo isso. Qual que é a solução para tudo isso? Vou dizer para vocês, eu não tenho esperança nesse mundo. Aqui, não tem. Eu não tenho esperança nos governantes, porque eles não têm solução para isso. Eu não tenho esperança no Parlamento Europeu, que está aqui pertinho, dá para ir andando, né? É o que, uns 20 minutos a pé daqui? Por aí, né? Se for como eu, andando rápido. Se for mais devagarzinho, aí vai demorar mais. Mas é aqui pertinho, o Parlamento Europeu. Eu não tenho fé nesse pessoal. Eu não tenho esperança neles. Eles não têm solução para esse problema. Eu tenho esperança naquele que criou esse planeta, que vai vir resolver o problema, e para isso ele vai pôr um fim nessa história para começar outra. E eu quero fazer parte dessa outra história. Eu quero fazer parte desse planeta onde ninguém vai ter falta de alimento, onde a gente vai comer saudável, bem, onde não vai ter falta de água e eu vou poder saciar minha sede. Mas Jesus, várias vezes, você olha na história dele, você vê como que ele se encontrava com as pessoas e ele tocava nesse ponto, dizendo: você está com fome? Jesus resolvia ou não resolvia o problema da fome? Quantas vezes a multidão lá na beira do mar da Galileia, o que ele fez? Multiplicou pães e peixes e alimentou milhares de pessoas. Segunda vez ele fez de novo, do outro lado do mar da Galileia, ele foi lá, pessoal com fome, 3 dias seguindo ele, não comeram nada, 3 dias não tinham que comer. Ele foi e multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão. Mas muitas vezes ele falou o quê? A gente vai ver agora em João 6,35. As 2 maiores necessidades que a gente tem para se alimentar. Lembra no poço, a mulher em Samaria, o que ele disse para ela? Você veio buscar água aqui? Eu tenho água, que se você beber dela, você nunca mais vai ter sede. Porque de você vai jorrar uma fonte, e os outros vão beber dessa água também. Jesus disse o quê? João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o quê? Pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E aí ele diz: o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida. A gente precisa disso para viver, do pão e da água. E Jesus falou: espiritualmente, você quer viver para sempre? Eu tenho a solução. Quer viver bem? Se alimenta de mim, recebe de mim o seu alimento, porque eu sou o pão que te alimenta, eu sou a água que sacia a tua sede. Você não vai sair com sede por aí procurando algo para saciar essa necessidade que você tem, a sua vontade.
Você não vai precisar sair por aí nos lugares errados, nas coisas erradas, tentando preencher esse vazio, porque eu preencho. A necessidade que você tem é de mim, é de Jesus. Se você tiver Jesus, você não vai ter mais fome espiritual, emocional, relacional e tudo mais. Você não vai ter sede e não vai ficar buscando onde não deve. Você vai encontrar, vai se saciar e vai ser uma pessoa completa. Como que isso funciona? Você tem que experimentar. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Tem que sentir. Tem gente aqui que já sentiu, já deu testemunho, já falou. Fui numa festa, cheguei lá, era na hora do refúgio. Queria estar no refúgio, porque lá não estava satisfazendo a minha fome, a minha sede. Era lá com Jesus que eu queria estar satisfazendo a minha fome e a minha sede. É assim, a gente tem que provar. E quem prova de Jesus nunca mais é o mesmo. A vida muda. Aí você tem que beber da fonte, que é a palavra dele. Pegar a sua Bíblia todo dia e se alimentar do pão da vida, que é Jesus. A gente encontra o alimento aqui. É orar e saciar a sua sede conversando com ele, na oração, buscando ele. Essas coisas que a gente descreveu, que estão aqui, elas estão acontecendo e vão acontecer, e a coisa só vai piorar. Mas a gente precisa se alimentar daquilo que vai nos dar força para enfrentar tudo isso que está vindo pela frente. Tudo que a gente está estudando agora esse ano é para preparar a gente para algo pior que vai chegar. Mas quem estiver alimentado está forte e vai conseguir passar por tudo isso. Deus quer abençoar muito a gente e Ele quer que a gente seja feliz. E Ele quer que a gente seja saudável. Tem que se alimentar bem para estar saudável. Mas emocionalmente, espiritualmente, tem que estar saudável também. O cristão que não está saudável, não está se alimentando direito, ele fica doente espiritualmente e aí começa a infectar outros. Você já viu que gente negativa passa? Você está com um dia feliz, você está bem, a pessoa chega perto da pessoa, você chega sorrindo, você sai desanimado, triste depois daquela conversa. Você sai pessimista, porque a pessoa está passando coisa ruim, não coisa boa, não bênção. A gente precisa de cristãos felizes e bem alimentados, que estão alimentados do Pai, que recebem de Jesus essa bênção, o pão da vida, a água da vida, para virar o quê? Jesus falou, ó, eu dou essa água para você, não é para você ser o quê? Fonte. Você vai jorrar essa fonte para os outros e vai abençoar os outros. Você quer ser essa fonte? Quer? Vamos orar então, vem aqui, vamos fazer o nosso círculo, que é a hora da gente orar e pedir para o Pai abençoar a gente, para Ele ser o pão da vida para a gente. Que a gente não passe fome, quando o mundo estiver passando fome, que a gente tenha o que comer, fecha aqui o círculo. E a gente não passe sede e nem espiritual, que a gente tenha alimento espiritual, que a gente tenha o alimento material também. Mais alguém quer vir? Muito bem. Você estava aí? Eu não te vi. Bem-vinda. Bem-vindos todos vocês. Que bom, a gente está na presença de Deus. E Ele é aquele que vai alimentar a gente. Não adianta procurar em outro lugar. Não adianta achar essas ilusões. Se eu fizer isso, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Não, você tem que ter Jesus. Tem que estar com Ele. Tem que Ele alimentar você. E aí você pode até ter as coisas, mas a sua felicidade não depende delas. Você pode até estar com as pessoas, sua felicidade não depende delas. Você não vai atrás das pessoas para você se sentir bem. Você vai atrás delas para fazer elas se sentirem bem, porque você já está bem com Jesus. Aí você é a fonte de água viva, porque você recebeu de Jesus. Aí você passa adiante. E a Bíblia diz que recebesse de graça dai. Aí você oferece para todo mundo o amor que você já tem, já recebeu. Vamos fazer a nossa oração e pedir para Jesus estar com a gente, alimentar a gente, para a gente alimentar os outros também. Querido Deus, obrigado pela Tua presença na nossa vida, no nosso coração. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado por tocar o nosso coração, a nossa mente. Abençoe a cada um que veio aqui hoje. Tempos difíceis virão, segundo a profecia, segundo o que Jesus disse. Muitos perecerão de fome nesse mundo, que tem alimento suficiente para todo mundo. Pai, proteja a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, para que a gente não passe necessidade, não passe fome, porque somos teus filhos. Davi falou que ele já viu tantas coisas na vida, mas uma coisa ele nunca viu: o justo, aquele que te ama, que faz a tua vontade, mendigar o pão.
passar necessidade. Então, Pai, não deixe nenhum de nós passar por essa necessidade. Mas espiritualmente falando também, Pai, a gente pede que o Senhor nos abençoe para que a gente possa, todos os dias, nos alimentar do pão da vida que é Jesus, da água da vida que é Ele mesmo, e que a gente se torne, como Jesus falou para a mulher à beira do poço, em Samaria, que a gente beba da Tua fonte, nunca mais tenha sede, e a gente se torne fonte de água vida, jorrando para quem estiver ao redor de nós, para que eles encontrem o Teu amor, a Tua vontade, na vida deles também. Abençoe a cada um de nós, a nossa família e a nossa comunidade, o nosso refúgio, em nome de Jesus. Amém.